ciclos do mercado. O gráfico sobe, desce e lateraliza. Só faz esses três movimentos. Ou está em movimento de alta, ou em um movimento de baixa, ou ele está lateralizado. Veja o exemplo abaixo. Aqui eu fiz um desenho representando a explicação acima, tá? Subiu, né? Desceu, lateralizou. Perfeito? Só para fazer aquelas assimilações mnemônicas, tá? Encontramos assim as tendências, e entre as tendências o gráfico faz três movimentos muito conhecidos, quais sejam acumulação, participação pública e distribuição. Veja o exemplo abaixo. Acumulação, no fundo, tá? Participação pública é o deslocamento do preço desse fundo para um topo, está deslocando aqui do fundo para o topo, e a distribuição é no topo. Tá? Por que a acumulação é no fundo? Porque está concentrando os compradores, né? No caso, que seria a demanda. Certo? Rompeu, ela vai buscar um topo passado. Certo? Aqui aconteceu a concentração de vendedores ou de oferta, certo? E tende a fazer a correção depois, tá? Entrar para a nova participação pública. É justamente aqui que se encontra um segredinho, pois é justamente nesse movimento de acumulação, participação pública e distribuição que a mágica acontece. Perceba que, após o preço se acumular, formando um fundo, que é uma região de suporte, logo em seguida essa região de acumulação é rompida, com o consequente deslocamento do preço para aí fazer uma distribuição ou topo, que gera uma região de resistência. E quando ocorre esse rompimento e consequente deslocamento do preço de um ponto a outro, temos a formação de uma tendência, onde os players fazem as suas especulações, ou seja, temos uma participação pública. A distribuição é acima da acumulação, a tendência de alta, certo? Topos e fundos ascendentes. Né? A acumulação é abaixo da distribuição, quando estamos em uma tendência de baixa, né? Os topos e os fundos são descendentes. E tudo isso acontece dentro da movimentação gráfica, devido a um princípio denominado de princípio da atração, onde o fluxo, deslocamento do preço, procura sempre um suporte ou uma resistência. O princípio da atração é igual ao preço sempre busca um suporte ou uma resistência. Em outras palavras, topo busca fundo e fundo busca topo. Veja a imagem abaixo. Aqui a gente tem um resumão, certo, dos ciclos do mercado, ciclos ou fases do mercado. Aqui a gente tem uma acumulação que ocasionou, né, um suporte, certo? Aqui o preço deslocou após o rompimento, né, da acumulação. Ele deslocou desse ponto e veio até aqui em cima, certo? Então aqui a gente tem a participação pública. Chegou nesse ponto aqui, ele fez uma distribuição e acumulou novamente, certo? Gerando uma resistência. Ele rompeu nesse ponto, ele desceu, certo? Acontecendo uma nova participação pública. Ele não teve força para chegar até no fundo anterior, certo? Porém, aqui entre o deslocamento aqui desse... Deixa eu tirar essa setinha só para me explicar. Entre o deslocamento aqui desse fundo para esse topo, certo? O preço ele não sobe como se fosse um preço só, ele vai sendo quebrado, né? Ou ele vai sendo fracionado, dando origem às nossas marcações denominadas de taxa dividida, certo? E também a questão do aparecimento, né? O surgimento de velas de força, né? Do traslado aqui, desse ponto até chegar aqui.
Por isso que quando começa a fazer a correção daquela movimentação anterior, tá? É assim, em tese ela não vai buscar 100%, certo? Não vai buscar 100% aqui no topo. Ela tende a buscar uns 50%, 60% no máximo, por causa dessas travas que vai aparecendo, tá? As travas que eu estou me referindo são as nossas micromarcações, né? Que é taxa dividida, a abertura de vela de força, comando e tudo mais, tá? Vamos voltar à explicação. Então, fez aqui, acumulou de novo, certo? Nesse ponto, fez um fundo mais alto que o anterior, então em tese aqui a gente teria uma tendência de alta, tá? Aqui a gente teria a tendência de alta, aqui fez rompeu, subiu de novo, certo? Vindo fazer uma nova acumulação aqui em cima, né? Que é na parte de cima essa acumulação é denominada de distribuição, certo? Porém, ó, perceba que a gente tem um topo simétrico ao outro, então aqui a gente teria já uma figura gráfica, né, de reversão, topo duplo. Que aconteceu? O preço rompeu nessa distribuição e voltou a descer de novo, tá? Então aqui essa imagem é a representação, tá, do ciclo dos mercados, e aqui entre o suporte, né, que é a linha verde, e a resistência, certo? O deslocamento do preço do suporte para a resistência e o deslocamento do preço da resistência para o suporte, ela ocorre em decorrência do princípio da atração, tá? Desse modo, temos que o preço se desloca entre suportes e resistências e suas variáveis, simetria, taxa dividida, abertura de vela de força, etc. Regiões estas que compreendem os topos e fundos que foram defendidos por vendedores ou compradores. Assim sendo, sobressai que o preço se movimenta formando ondas. Em outras palavras, subindo e descendo ou impulsionando e corrigindo, formando topos e fundos. Tá? Veja o exemplo abaixo. Ó, subiu, impulsionou, desceu. Aqui no caso ele corrigiu. Subiu de novo, impulsionou, desceu. No caso, corrigiu. Tá? Aqui é o contrário, que está na tendência de baixa. Né? Ele desce, né? Impulsiona, sobe, corrige. Desce, impulsiona, sobe, corrige. Tá? Isso significa que o mercado, ao se movimentar, formando topos e fundos, ele sempre vai buscar um fundo ou um topo anterior. A teoria de Dow nos ensina que o preço sempre é descontado do preço antigo. Então, ele sempre busca um suporte ou uma resistência que aconteceu lá no passado.